E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Curso, e no vídeo que começa com a pergunta: o gótico na literatura morreu no século 20 e 21? Sim, porque depois de nascer, no final do século XVIII, com o Castelo de Otranto, em 1764, ganhar força na primeira metade do século XIX por meio da juventude romântica, e depois se disseminar em várias obras das últimas décadas do século XIX, o gótico no século XX acabou sofrendo o impacto de duas guerras mundiais, o que por si só já ofereceu mais horror do que qualquer outra expressão artística da humanidade, enfrentou também o impacto da disseminação da ciência e seus produtos, e por fim o cinema, que tomou o lugar da literatura como o principal veículo para expressar as angústias da primeira metade do século XX. Ao mesmo tempo, porém, eu gosto muito de uma frase do Fred Bottin, um grande estudioso do gótico, quando ele diz que no século XX o gótico está em todos os lugares e em lugar nenhum. Isso porque, se o gótico já vinha se disseminando no final do século XIX, no século XX, aí mesmo que ele se espalhou em diversas expressões artísticas. Eu não vou falar aqui do cinema ainda, esse é assunto do próximo vídeo, e nem também da música e da subcultura gótica, isso ainda vai estar na série aqui O que é Gótico, mas especificamente a gente vai perceber que o gótico ele acaba se mesclando ou perdendo espaço, dependendo da leitura de cada um, e por meio de várias obras que lidam com o sobrenatural, com o medo e com o horror. Se você pegar um autor como H.P. Lovecraft, de longe, o principal nome do horror nessa primeira metade do século XX, você vai perceber que Lovecraft usa vários elementos, principalmente na questão do espaço, da criação de uma atmosfera, que muito se assemelha com o gótico. Ainda na pegada da chamada ficção weird, que Lovecraft foi um dos grandes nomes, e que eu ainda vou tratar aqui especificamente no canal, você vai ter outros nomes, como por exemplo a Shirley Jackson, nos anos 50, e também o Richard Matheson. Da mesma forma que o Lovecraft, também brincaram com algumas convenções da literatura gótica para trabalhar em suas obras temas que também estavam vinculados à ficção científica e ao suspense. Depois você pode até deixar nos comentários se concorda ou não, mas por exemplo, obra em que eu vejo uma presença ostensiva do gótico é dos anos 50, uma obra que até hoje eu não entendi como é que esse troço não foi traduzido ainda para o Brasil, que é a trilogia Gormenghast, do escritor Mervyn Peake, composto pelos livros Titus Groan, de 1946, Gormenghast, de 1950, e Titus Alone, de 1959, o Peake vai construir um mundo centrado em um castelo. E nessa obra, você vai observar como o próprio Peake, além do gótico, ele vai trazendo elementos que podem estar vinculados à fantasia e à ficção científica. Essa, inclusive, como até falei no vídeo sobre Cyberpunk, é uma obra que já anuncia nos anos 50 elementos da chamada ficção cyberpunk, que ia ganhar força nos anos 80. Mas o fato é que a obra Gormenghast foi muito eclipsada nos anos 50 pelo aparecimento de outro clássico que a gente vai ver na série O que é Fantasia, que foi O Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien. Mas o que é interessante perceber é que se o gótico ficou muito escondido, muito diluído na primeira metade do século XX, pelas razões que eu falei no início, a gente vai ver que quando chegou na segunda metade, dentro do contexto do pós-modernismo, aí sim o gótico apareceu com muita força, posição que ele mantém até hoje. E aqui cabe destacar, exatamente, o pós-modernismo se caracteriza pelo quê? É todo um movimento, uma corrente literária, uma corrente artística que ganhou força no final dos anos 50 e principalmente ganhou mais representatividade nas décadas de 60 e 70, que foi marcado por toda uma contestação na literatura de obras canônicas, formas literárias consagradas, todo o discurso que vinha alimentando a literatura ocidental. E uma das marcas do pós-modernismo foi justamente essa contestação de formas clássicas. E o gótico, nesse cenário, acabou sendo adotado por escritores e escritoras que usaram de suas convenções para poder desconstruir todo um discurso ideológico. Foi um momento em que minorias, como mulheres, homossexuais e negros, usaram dessa tradição para construir narrativas que davam um novo lugar
para esses segmentos marginalizados da sociedade. E antes até de falar disso, lembrar que não foi apenas o gótico que foi adotado por esses segmentos, mas também a ficção científica, o faroeste, as histórias de detetive, a fantasia, todas as obras que sempre foram marcadas por um discurso, por exemplo, contra as mulheres, e que, na mão dessas escritoras, foram reavaliados. Isso que é interessante, é muito legal do pós-modernismo, que o pós-modernismo, na verdade, ele desconstrói narrativas. Isso é algo que a gente vai ver depois quando estiver vendo os Contos de Fadas na série O que é Fantasia. Mas falando aqui do gótico, a gente pode perceber, por exemplo, dentro da literatura afro-americana, só para citar um caso, o exemplo da Toni Morrison, que usou elementos do gótico em romances como Beloved, de 1987, em que nós temos o tema da Casa Assombrada, o tema do fantasma, para ajudar a contar uma história onde aparecem vários elementos recorrentes da literatura afro-americana. Toda essa história de escravidão, de sofrimento, de pecados, de transgressões. Mas o grande nome aqui da utilização do gótico nessa segunda metade do século XX é, sem dúvida alguma, Angela Carter, que mais uma vez, não apenas com o gótico, mas a Carter utiliza elementos do gótico, da ficção científica, da fantasia, para poder mostrar as mudanças em curso na sociedade. Carter é autora de uma frase que eu gosto muito, quando ela diz no prefácio da sua coletânea Fireworks, que nós vivemos em tempos góticos. Isso a gente pode ver bem presente nos contos que compõem a coletânea O Quarto Barba Azul, de 1979, ou então Heróis e Vilões, de 69, ou ainda em seus vários romances. Isso a gente percebe em um conto como A Companhia dos Lobos, onde Carter pega a história tradicional que todo mundo conhece da Chapeuzinho Vermelho e vai fazer o quê? Como é típico do pós-modernismo, ele vai desconstruir esse conto e vai tirar todas as camadas ideológicas, todo o discurso patriarcal que os irmãos Grimm e também toda a edição que o Perrault fez em cima da narrativa original, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque toda vez que a gente fala de Contos de Fadas é sempre perigoso falar sobre narrativas originais. Mas aí o que você vai ver? Um conto que se aproxima das suas heranças medievais e vai revelar a presença da lenda do lobisomem. Importante relembrar, talvez você não concorde com isso, mas o gótico, no século XX, no século XXI, ele vem atuando muito como uma convenção, como uma estratégia presente em outras formas literárias. Isso porque, e eu falei isso no início, o cinema tomou o espaço da literatura quando se fala em narrativas góticas. Não perca o próximo episódio da série O que é Gótico. Não se esqueça de assistir os episódios anteriores e deixar a sua curtida sinistra aí nesse vídeo, assim como também assinar o canal. Quem sabe quando acabar a série, depois que eu peguei desde os godos até chegar nos góticos de hoje, passando inclusive pela música gótica, a gente não faz uma live para tirar todas as dúvidas que ficaram de todos os episódios. Então deixa aí seus comentários se você quer uma live para a gente poder tirar as dúvidas sobre o que é gótico ao vivo. Vejo você então no próximo vídeo e até mais!